Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Félix, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui com mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para pensar como nós queremos nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre epidemias na história da cidade do Recife. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor historiador Jonas Mello, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. O historiador Jonas Mello é graduado, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui especialização em docência pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Jonas é professor da Rede Municipal de Ensino de Itapissuma. Recebeu em 2024 a Ordem do Mérito da Educação de Itapissuma em reconhecimento à sua contribuição para a educação, a memória e a história local. Jonas integra o Grupo de Estudos e Pesquisa de História das Práticas da Saúde e das Doenças e o Grupo de Estudos em Pesquisas em História do 800. Desenvolveu pesquisas financiadas pela FACEP, CNPq, Fundage e CAPES. O professor Jonas Mello concentra suas pesquisas na História e Arqueologia Histórica, com ênfase na história da saúde e das doenças no período imperial, abordando temas como epidemias, corpo, higiene, cultura material e artes de curar. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Bem na hora do almoço, prepare seu prato com aquele tempero bem recifense e um suco gelado da melhor fruta pernambucana. E vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas coisas para pintar. Olá, professor Jonas, tudo bom? Como é que você está? Boa tarde, Jaime, tudo bem? Que bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista maravilhosa. A gente tem um assunto muito interessante, que é histórias da saúde e da doença aqui no Recife. Mas aí as suas pesquisas acadêmicas começaram bem antes e não é só o doutorado, tinha o mestrado e a graduação e não estava exatamente nesse assunto. Como é que começou a sua trajetória acadêmica e como é que você chegou a esse assunto, história da saúde e da doença? Veja, eu comecei a graduação, né, ali nos idos de 2016, e no início da graduação eu comecei a fazer parte do Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológica aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E naquele espaço, né, dada a natureza dos trabalhos científicos e das pesquisas que vinham sendo realizadas, eu comecei a pesquisar, né, aspectos da vida material, né, da população do Recife no século XIX. Louças, materiais vídeos, que compunham parte, né, do patrimônio, né, dessas pessoas que viveram aquele período, que foi um período, né, de emergência e de consolidação, de certa forma, de uma economia capitalista industrial, e que fez com que o Porto do Recife se tornasse, digamos assim, receptáculo, né, um receptáculo dessas mercadorias que vinham de fora. Então, nas escavações, recorrentemente, a gente encontrava esses objetos e eles começaram a me despertar o interesse, né, nessa pesquisa, em entender os seus usos e significados. Entretanto, no ano de 2020, nós fomos surpreendidos, né, pela pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de dar prosseguimento às pesquisas que eu vinha realizando me forçou, digamos assim, a buscar outros caminhos, principalmente para concluir a pesquisa, né, que levaria a minha monografia. E como o momento foi um momento, né, de emergência, de todo um debate no campo da saúde pública, eu pude ter conhecimento, né, do que historiadores estavam produzindo e discutindo sobre esse campo da história da saúde das doenças, e isso me despertou, né, um interesse, me chamou a atenção, que eu poderia trabalhar também, né, desenvolver um tema de pesquisa. E foi aí que, participando de eventos, né, ao longo do ano de 2020, um tema em especial me chamou a atenção, que era o tema, né, das artes e ofícios de curar. E por que eu digo isso, né? O ano de 2020 ele foi um ano marcado, né, pela busca, digamos assim, encontrar uma respostas, né, para a pandemia da Covid-19, desenvolvimento de uma vacina, onde de um lado a gente tinha as ações do governo e de outros a gente tinha toda uma classe médica, né, pontuando aquilo que devia ser, digamos assim, feito em termos de saúde pública, em termos de ação mesmo para, né, digamos, minimizar os impactos da pandemia que estava acontecendo. E aí eu passei a questionar, né, como esses saberes,
né, eles começaram a se tornar saberes institucionalizados, saberes médicos, né, e a cada vez mais fazer parte, digamos assim, né, e fomentar políticas públicas. Como o meu período de pesquisa inicial era o século XIX, então, eu me voltei, né, para a produção, historiográfica sobre esse tema da saúde e das doenças em Pernambuco no século XIX, e eu cheguei até 2 textos que para mim foram essenciais, que foi o texto do professor Carlos Miranda, onde ele vai fazer uma análise, né, sobre os embates entre médicos e curandeiros, né, que era uma classe de, pessoas que exerciam determinados ofícios de cura sem necessariamente ter uma formação acadêmica, e que ao longo do século XIX, né, vai haver um processo de institucionalização desse saber, né, digamos assim, da delimitação de fronteiras entre as diferentes profissões, na área da saúde, e esses curadores populares, esses curandeiros, como eles eram chamados, né, eles passaram a sofrer a repressão de um grupo de médicos que começava, digamos assim, a iniciar um processo de institucionalização de seus saberes e de sua atuação no espaço da cidade do Recife. E um segundo texto, né, que também me chamou a atenção para essa questão da saúde e das doenças, principalmente para pensar o plano do cotidiano, foi o livro da historiadora Vanessa Sial, né, onde ela vai abordar as políticas públicas, né, que levaram à construção do cemitério de Santo Amaro. Então foi a partir desses trabalhos que esse campo da história da saúde das doenças, ele apareceu para mim. E na monografia, né, da graduação do curso de licenciatura em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu me voltei para entender esses embates entre médicos e curadores aqui no Recife na primeira metade do século XIX. E como estávamos nesse processo da pandemia, né, toda aquela dificuldade de acesso às fontes, eu pude, né, utilizar basicamente periódicos que, eu encontrei, né, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e principalmente, sobretudo, o Diário de Pernambuco. E através do Diário de Pernambuco eu fui repertoriando correspondências, né, avisos do governo, anúncios, né, de curadores que se colocavam para tratar doenças na cidade do Recife. Eu fui encontrando toda a documentação que me permitiu enxergar essas relações entre práticas de cura, né, e esses saberes médicos, como essa relação ela foi se tornando conflituosa ao longo do século XIX. No mestrado, estávamos ali saindo, né, naquele momento de transição, de reabertura das universidades, de retomada, né, digamos assim, do nosso cotidiano, tentativa de retomada do nosso cotidiano, em virtude da devastação mesmo causada pela pandemia da Covid-19. Eu elaborei um projeto, né, de mestrado para o programa de pós-graduação, né, em História daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o meu projeto eu retornei, né, àquela pesquisa inicial que eu tinha feito sobre a vida material no Recife do século XIX, e como eu já vinha pesquisando no campo da saúde, eu pude observar que muitos dos objetos que foram recuperados, né, no sítio arqueológico do Pilar, que fica lá no bairro do Recife, que ainda vem sendo escavado, que foi encontrado uma área de enterramentos, e também toda uma cultura material referente ao recorte que eu trabalhava, que era o século XIX. E em laboratório, analisando esses objetos, eu pude perceber que eles podiam, né, revelar muitos aspectos sobre as práticas cotidianas de higiene. Então eram frascos de perfume, né, escovas de dente feitas em material ósseo, cremes, né, feitos em material de faiança fina, potes de creme, né, dental feitos em faiança fina, objetos utilitários do cotidiano, como bacias, jarras, que também auxiliavam no processo, né, da higiene cotidiana. E a partir disso eu fui investigar esse Recife. Que Recife é esse do século XIX, que estava se tornando cada vez mais modificado pelo pensamento médico higienista, pelos ideais de progresso e de modernização, e como a higiene, né, propagada pelo pensamento médico higienista do século XIX, acabou se tornando um dos pilares, né, ideológicos para sustentar esse desejo de modernização da cidade, principalmente no plano dos costumes. E aí eu analisei, né, essa cultura material que foi recuperada, né, lá no sítio arqueológico do Pilar, e essa materialidade me permitiu traçar, né, essas práticas, e também não só práticas, mas principalmente representações sobre o corpo higiênico, o corpo imundo, a ideia, os contrastes entre sujo e limpo no espaço da cidade do Recife. E eu pude me direcionar, por exemplo, para o interior das residências, para entender como esses objetos estavam dispostos, como eles eram comercializados, quais as possíveis intenções daqueles que utilizavam essa materialidade. E isso me levou, né, à dissertação intitulada Para equilibrar os humores e controlar os odores, práticas e representações de higiene corporal do Recife feito cientista, onde eu vou interpretar, né, esse cotidiano da cidade e como essas práticas elas foram se tornando cada vez mais recorrentes,
né, no cotidiano de setores dessa sociedade, principalmente setores mais abastados. E agora, no doutorado, né, a minha pesquisa ela tem se direcionado para entender a construção de um saber-poder sobre a lepra, atualmente denominada hanseníase, na cidade do Recife, em um momento no qual esse pensamento higienista ele estava se consolidando, né? E as diferentes doenças elas estavam se tornando, digamos assim, temática recorrente na imprensa, né? Principalmente a partir dos debates políticos e também dos debates médicos que aconteciam. Então foi assim que eu cheguei até o campo da história da saúde das doenças, né? Eu posso dizer que eu tenho aí cerca de quase 8 anos de produção nessa área e tem sido uma área muito fértil para a produção de conhecimento aqui em Pernambuco. Eu queria entender, professor, não só a importância de se estudar esse assunto, mas me parece que não é um assunto tão estudado na academia. A historiografia pernambucana, inclusive principalmente pernambucana, ela não trabalha muito esse tema. Eu queria saber, como é que está hoje, né, a situação desses estudos, dessa historiografia, de como é que, por exemplo, a academia está vendo os seus estudos também, porque dá-se muita importância a um Brasil colônia com outros aspectos, né, um Brasil império também em outros aspectos, e o seu foco é mais século XIX. E aí, assim, como isso, né, está abrindo o leque, né, para se pensar a história da saúde da doença, haja visto que a gente tinha uma conexão muito mais forte com médicos, né, que escreviam sobre isso. É uma excelente pergunta, professor. Veja, quando eu iniciei as pesquisas, né, ainda lá nos idos de 2016, eu tinha também essa sensação de que pouco estava sendo feito, né, no campo, na área da história, principalmente nesse campo da história da saúde das doenças. E, lendo, né, ao longo desses últimos 8 anos, eu pude perceber que já existe uma produção considerável. E até recentemente eu tenho me voltado, né, para entender um pouco dessa historiografia da saúde das doenças, como é que se deu a construção, né, das investigações nesse campo aqui em Pernambuco. E eu gosto de pontuar sempre que existem 2 gerações. Uma primeira geração, né, que é justamente essa geração composta por médicos que você menciona, né, que historicamente produziram saberes acerca da história, principalmente da medicina, né, porque a gente precisa entender que durante muito tempo existia uma história da medicina e só a partir da década de 80 e 90 é que vai haver uma mudança, né, do ponto de vista tanto teórico, metodológico, de olhar, né, as enfermidades e a história do Brasil, e vai emergir esse campo mais amplo, que é a história da saúde das doenças, inclusive integrando parte da discussão que se realizava no campo da história da medicina. E aí essa primeira geração, ela foi uma geração de médicos, né, que produziram, tiveram acesso a documentos que a gente nem tem muitas vezes acesso mais hoje, né, e acabaram produzindo historiografia importante, uma historiografia que, mesmo tendo um certo tom memorialista, nos ajuda muitas vezes a encontrar informações que estão perdidas no tempo, e uma historiografia que muitas vezes aponta caminhos, né, de temas que a gente pode analisar. Por exemplo, eu gosto de citar sempre o Eduardo de Assis Rocha, né, que foi um médico aqui de Pernambuco, um médico pernambucano, onde ele escreveu uma série de trabalhos versando principalmente sobre as instituições, né, médicas aqui de Pernambuco, tanto no período colonial como também no período provincial. Ele tem uma obra que é essencial, que é a História da Medicina em Pernambuco. O primeiro tomo, né, versa ali sobre o período colonial e o segundo tomo já versa sobre o período imperial. E as produções do Eduardo de Assis Rocha, elas, por exemplo, ajudam a gente a entender algumas instituições que existiam nesse período colonial e imperial, algumas personalidades, alguns momentos de epidemia que marcou, né, a história de Pernambuco. Cabe também citar, por exemplo, os trabalhos do Gilberto Osório de Andrade, né, que também desenvolveu pesquisas excelentíssimas. Ele não é médico propriamente, né, mas ele acabou contribuindo com essa geração de historiadores da medicina, e ele escreveu dois trabalhos que eu gosto sempre de citar. Um trabalho, né, sobre o cólera, que é um trabalho também clássico, fundamental para quem vai estudar essa, que foi uma das grandes epidemias do século XIX. E temos também o trabalho dele sobre a primeira epidemia de febre amarela que nós temos registro, né, no Brasil, que aconteceu ali no século XVII, né? Então, as obras do Gilberto Osório, assim como a do Eduardo de Assis Rocha, ajuda a gente a
entender como esse conhecimento sobre medicina, sobre saúde, sobre as doenças começou a ser produzido. Temos também alguns trabalhos do médico, né, Veloso Costa, que também foi médico, e aí ele vai escrever trabalhos, inclusive dialogando com esses outros, né, que eu mencionei, onde ele vai falar sobre alguns aspectos históricos e médicos do Recife. São informações, né, muitas vezes, digamos assim, soltas, né, no que ele produziu, mas que apontam caminhos e informações também que são muito pertinentes para quem atua nesse campo. E Hum, e um pode continuar. e um quarto que eu gostaria de mencionar também, um quarto que esse também médico é o Otávio de Freitas. Esse com certeza, inegavelmente, né, contribuiu enormemente para a história da medicina em Pernambuco. Também médico, ele atuou, né, desde o início ali do século XX nos serviços, né, pública aqui de Pernambuco na época da epidemia, né, da pandemia, na verdade, da gripe espanhola, ali por volta de 1818, 1819, e ele também produziu uma série de obras, né, que versam sobre essa história da medicina em Pernambuco. Então, assim, essa primeira geração ela foi importante porque foi o primeiro momento onde se começou a discutir essa temática em Pernambuco ao longo do século, ainda ao longo do século XX, mesmo que eles não tivessem nenhuma formação específica em história. E aí, a partir da década de 90, a gente vai ter uma segunda geração, né, que vai se voltar para essa temática, que vai inclusive voltar no tempo para ler as obras desses médicos, né, e vão produzir uma historiografia agora que a gente pode chamar de uma historiografia profissional, né, embasada nos métodos, nas teorias e nas metodologias próprias do campo da história. Eu gostaria de mencionar, né, o trabalho do professor Carlos Miranda, né, da UFPE, hoje ele é professor aposentado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que é um trabalho assim importante porque ele foi pioneiro, né, aqui no estado de Pernambuco em discutir esse tema da história da saúde das doenças, que é a sua tese A Prática da Medicina no Brasil Colonial, Limites e Espaços de Cura, onde ele fez um compilado de informações muito importantes, né, sobre a história da saúde das doenças no período colonial, mostrando esse processo mesmo, né, de mudanças e de construções de conhecimentos que foram acontecendo ao longo, né, do período colonial. E essa produção nos últimos 30 anos, ela avançou bastante, né? Então nós temos trabalhos que versam especificamente sobre epidemias, a epidemia de cólera, por exemplo, né, o trabalho da Rosilene Gomes. Nós temos trabalhos que versam sobre a questão da saúde mental, da loucura, né, e das práticas, digamos assim, institucionais, né, do Estado de controle, né, dessas pessoas e também até dos tratamentos que eram ministrados com trabalhos que foram defendidos. Lá na UFPE, gostaria de citar o trabalho da Giovana Lira, que trabalhou com as mulheres que foram internadas no hospital, né, de alienados que ficava ali na Tamarineira. Temos também trabalhos que versam, né, sobre as instituições de saúde, inclusive trabalhos que foram desenvolvidos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, como o trabalho, né, da Keila Guimarães, onde ela vai analisar a atuação do Conselho de Salubridade Pública de Pernambuco, que foi uma instituição ali de meados do século XIX, né, que embora não fosse um órgão oficial, mas fosse um órgão de caráter consultivo, acabou atuando, né, e construindo um conjunto de diretrizes que foram sendo adotadas ao longo do tempo pelo Estado, pela província de Pernambuco, né, no tocante à saúde pública. E esses trabalhos eles tinham apontado para uma variedade de temporalidades e uma variedade também, digamos assim, de temáticas, né? Então, passando por doenças específicas, chegando a momentos de crises epidêmicas, passando pelas práticas, né, intervencionistas de médicos e do próprio Estado na assistência à saúde, versando sobre profissionais específicos. Por exemplo, nós temos uma dissertação que conta, né, a trajetória do médico Otávio de Freitas, que ajuda a gente a entender a importância desse médico, não só em termos de sua atuação, mas até da produção do conhecimento médico que ele produziu. E temos também, né, trabalhos mais recentes que vêm versando sobre aspectos do cotidiano, né, como a questão das drogas, a prática dos banhos, o meu trabalho mesmo, né, que se insere mais nessa questão das práticas cotidianas de higiene, a relação entre devoções e epidemias aqui em Pernambuco. Então, é uma historiografia que ela tem se consolidado, né, e que ela tem, como eu falei, né, como eu gosto sempre de ressaltar, apontando caminhos, vários caminhos que podem ser seguidos por aqueles que têm interesse em adentrar, né, nessa temática. O interessante é que para os nossos ouvintes entenderem que hoje a gente tem artigos científicos ainda, os médicos ainda continuam escrevendo, mas eles escrevem muito mais sobre práticas, né, da medicina, né, descobertas, já mudou muito, né, as características e aí os médicos deixaram a historiografia e a história, contar a história da medicina para os historiadores agora nesse século XX, XXI.
A gente também tem, por exemplo, algumas coisas que eu queria até lhe perguntar, mas acho que a gente só vai conseguir a resposta depois do intervalo. Sem querer comparar, mas já fazendo uma pequena comparação, as epidemias, a gente teve agora há pouco tempo, o senhor já citou, a de Covid-19, que parou o mundo, né? A gente tem várias notícias, né, de fatos históricos do mundo inteiro que também pararam o mundo, né? A lepra foi a lepra, a epidemia de varíola, né, que é a febre amarela, né, na Idade Média, a peste negra, e o mundo inteiro sofreu com essas epidemias. Não quero fazer uma comparação, mas já fazendo a comparação, eu queria que você explicasse o que um pouco, se coincidência ou não, que aconteceu na epidemia aqui no Brasil, por exemplo, de febre amarela ou principalmente febre amarela, né, que tivemos isso no século XX, e que a gente teve boa parte do que aconteceu e aconteceu de novo na Covid-19. A gente imagina que a experiência, né, dos acontecimentos faz com que a população e a comunidade científica vá aprender, mas também a população e os governos vão aprender. Eles não nos trouxeram alguns exemplos de que a coisa não foi bem assim, não aprenderam com os exemplos do passado. Eu queria que você explicasse, sem querer fazer comparação, claro, são momentos históricos diferentes, né, quantidade da população, tudo mais, a tecnologia, trazer isso de que o que aconteceu nessa epidemia, né, de febre amarela no início do século XX, comparado com o Covid-19, por aspectos religiosos, como o governo se comportou, o que é que a gente tem, por exemplo, a gente não tinha vacinas, hoje a gente tem tecnologia de vacina muito grande, mas, por exemplo, a gente teve a revolução, eu acho que é revolta da vacina, a palavra me veio agora, e que essa revolta da vacina trouxe essa tentativa de não querer vacinar. Isso no pleno século XX lá, mas assim, a gente também teve de novo uma outra comunidade que não queria também se vacinar. Eu queria que depois do intervalo você me respondesse isso, a gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre epidemias na história do Recife, com o professor Jonas Mello, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. Para você que chegou agora, estamos conversando com o professor Jonas Mello, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre a epidemia na história do Recife. Vamos lá, professor. A gente chegou no intervalo, agora a segunda parte. Então, a minha pergunta foi, lembra da minha pergunta, né, no bloco anterior. Eu não quero comparar, mas eu queria que o senhor trouxesse um pouco do que aconteceu, por exemplo, né, nas diversas epidemias e o que aconteceu agora no Covid-19, se há alguma semelhança, se repetiu algumas coisas, mesmo diante das experiências, né, de que as populações vivenciaram, e é por isso que serve a história, para a gente lembrar. Veja, é uma excelente pergunta, né. Nós, no campo da história, nós sempre fazemos esse movimento mesmo, né, de a partir do presente olhar para o passado e tentar entender, né, o momento que estamos vivendo. Isso é algo natural, não só dos historiadores, mas a própria humanidade, ela sempre se questiona, ela sempre olha para o passado. A diferença é que nós temos alguns, cuidados, né, que precisam ser tomados durante as nossas análises, por sermos profissionais e por termos essa responsabilidade, muitas vezes, em tentar explicar esse passado. Veja, a experiência, né, da Covid-19, ela foi uma experiência dramática, né, a gente tem que sempre ressaltar isso, né, foram muitas e muitas e muitas mortes, né, a partir de um governo, né, que exerceu uma espécie de necropolítica mesmo, né, não, se voltou de modo tão ágil para atender, né, ou para responder à crise que a epidemia causou. E assim, quando a gente se volta para a história, né, por exemplo, do Brasil, a gente percebe que em diferentes momentos de epidemia, muitos dos governos que estavam instituídos naquele momento se comportaram de modo negacionista, que é um dos grandes problemas que a gente tem vivenciado hoje, é esse negacionismo no ponto de vista, né, por exemplo, da questão da importância das vacinas. Mesmo com Exato, tanta experiência. com tanta experiência. E aí você traz o caso da febre amarela no início do século XX, que é um exemplo clássico mesmo, né, a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Foi um movimento popular de setores, né, ali do Rio de Janeiro, que se recusaram
a receber, né, a inoculação, da vacina. À época, a vacina ela já existia há muito tempo, né, a gente sabe que a vacina ela foi criada pelo Edward Jenner, no final do século XVIII. Ela começa a ser difundida, assim, em massa em meados do século XIX, e no século XX já existia, né, informações, longínquas sobre as características dessa, vacina. Mas eu pergunto a você, a quem esse conhecimento chegava? Né, a população não sabia ler, né, a maioria da população não sabia ler, a gente não tinha a tecnologia de informação e comunicação tão rápida como é hoje, mas professor, a gente não tinha essa comunicação rápida e eficiência, as pessoas hoje a maioria sabem ler e escrever, e aí a gente traz a fake news como, né, muito superior à informação correta, e a gente teve uma outra segunda, aspas, uma outra revolução, né, uma segunda crise contra a vacina. Isso tem sido cada vez mais latente, né. Por exemplo, como eu estava falando dessa experiência da revolta da vacina, naquele período justamente essa falta, né, de um trabalho, por exemplo, de propaganda de base, de conversar com as pessoas, né, ela fez com que houvessem temores quanto à boa ação do governo e à boa ação daqueles médicos, né. Por exemplo, existiam naquela época já uma espécie de fake news, quando se dizia que o que eles estavam inoculando nas pessoas era na verdade para eliminar a população pobre no Rio de Janeiro, né. Cabe destacar, por exemplo, que o início do século XX, ele foi marcado pelas reformas, né, do governo Pereira Passos, então higienizar, tirar a população pobre de espaços específicos e mandá-las para outras áreas mais afastadas do centro da cidade. Então, esse medo que a população tinha sobre as reais intenções, por exemplo, do governo, né, e também dos médicos, acabou levando ao desenvolvimento, né, dessa revolta, né, onde as pessoas saíram às ruas, agrediram os médicos, se recusaram. E se a gente volta ainda mais no passado, por exemplo, né, no século XIX, aqui em Recife especificamente, durante a epidemia que aconteceu ali mais intensamente, entre 1849 e 1852, a gente também teve algumas posturas do governo, né, um governo principalmente que num primeiro momento negou a existência da epidemia, negava que a epidemia que se vivenciava aqui em Pernambuco era a mesma epidemia que havia começado lá na Bahia, né, que foi o primeiro foco da grande epidemia de febre amarela de meados do século XIX. E aí as ações desse governo muitas vezes colocavam a população, por exemplo, né, em, descrédito das suas reais intenções. Então, ao longo da história, né, nós fomos nos tornando cada vez mais conectados, né, hoje a gente consegue acessar informação muito rápido, mas até esse acesso à informação, ele tem que ser um acesso à informação com muito cuidado, porque qual é a informação que a gente tem consumido? Tem crescido cada vez mais grupos que têm, né, tido essa postura negacionista, e é um discurso que muitas vezes convence, é um discurso que toca as pessoas de modo mais direto. E aí a gente sempre tem, né, aquela questão de uma ação efetiva para resolver uma epidemia ou uma pandemia, e como a população ela vai sentir aquele momento e vai receber essa informação. Na pandemia da Covid-19, por exemplo, muito se falava sobre a vacina vai transformar as pessoas em jacarés. Coisas que, se a gente for parar para observar, são coisas absurdas, né. Já existe, por exemplo, o Brasil tem uma longa tradição de produção vacínica, né, nós temos o Instituto Butantan, nós temos a Fiocruz, que produz vacina e produz conhecimento de qualidade, mas a gente ainda tem que se questionar como esse conhecimento, de fato, ele tem chegado à população, mesmo diante de tantos esforços de pesquisadores, de agentes que atuam na saúde pública. A gente tem inúmeros desafios, né, quando a gente para pensar em saúde pública. Muitas vezes, né, a diminuição dos investimentos, né, a falta de direcionar pessoal técnico qualificado, porque a gente tem que entender que toda política de saúde pública, ela é uma política de Estado, mas muitas vezes ela acaba sofrendo intervenção de governos, governos que podem ser autoritários, governos que podem ser negacionistas, né. Então, toda essa questão política, ela também acaba influenciando como a gente vive uma epidemia, né, como a gente sente a epidemia, quais são as respostas que são dadas a ela. Por exemplo, quando a gente para observar, né, a experiência da epidemia de febre amarela no século XIX, a qual eu tenho mais conhecimento, a gente para observar que se no primeiro momento, né, o governo da província de Pernambuco, ele vai negar veemente a recorrência dessa epidemia, de outro lado, ele vai agir nas entrelinhas para tentar resolver o problema. E vai chegar um determinado momento, ao longo do ano de 1850, 1851, que a própria população vai para os periódicos questionar, né,
Se de um lado o governo negava a epidemia, mas de outro estava pedindo, né, que se higienizasse as casas, que se controlasse, por exemplo, a circulação de escravizados e de outras pessoas pelo espaço da cidade, que houvesse uma quarentena mais rígida no porto, o que muitas vezes incidia sobre os interesses econômicos de particulares, né? Por exemplo, nessa epidemia que vai acontecer aqui no Recife, né, em Pernambuco, de modo geral, em meados do século XIX, eh, ela começa a ser notificada quando chega um navio, né, de bandeira francesa, que passou pelo porto da Bahia, onde a epidemia já havia iniciado, já vinha se manifestando, e quando chega aqui, é notificado, né, pela Provedoria de Saúde, que era uma instituição que tinha como função fiscalizar o porto mesmo, porque naquele período o porto era considerado a porta de entrada dessas É doenças. como a vigilância sanitária. Era uma espécie de vigilância sanitária, ótima analogia, né. Era uma espécie de vigilância sanitária. E aí o mais interessante é que, naquele período, existia a Inspetoria de Saúde dos Portos, que era uma instituição sediada no Rio de Janeiro, que era a corte, né, e ela determinava que quando fosse notificado algum paciente enfermo, aquele navio deveria ficar em quarentena e não poderia ser descarregado mercadorias e nem as pessoas embarcadas. E isso não vai acontecer aqui, né. O enfermo, de nome José Maricardi, ele vai receber autorização do então provedor de saúde da época, que era o Luiz Muniz da França Tavares, e ele vai descer e vai até uma casa de cura na Boa Vista. E quando o presidente do Conselho de Salubridade fica sabendo disso, que era o órgão que cuidava da saúde aqui na cidade, né, e de modo geral na província de Pernambuco, ele vai iniciar uma verdadeira querela contra esse provedor de saúde e ele vai obrigar esse enfermo a voltar para a cidade, né. O enfermo, infelizmente, chega a falecer no dia seguinte, né, do seu retorno ao navio, e com isso começa a surgir várias informações na imprensa sobre essa epidemia. Então veja que muitas vezes até dentro da própria classe médica existem discordâncias, né, sobre as melhores ações Como aconteceu na Covid-19. como aconteceu na Covid-19, Métodos contra a vacina. Exatamente, médicos contra a vacina. E muitas vezes, né, essas posições negacionistas, elas se dão quando, as ações a serem tomadas incidem sobre questões específicas, como, por exemplo, questões econômicas, né, quando julga-se que uma determinada medida vai prejudicar a economia do país, ou, nas entrelinhas, a gente entende que vai prejudicar a ação de particulares. Então, assim, a história da saúde das doenças, ela tem muito a nos ensinar, né. Eu acho que quando a gente olha para o passado, a gente entende, por exemplo, a gente consegue encontrar respostas, né, para como o nosso sistema de saúde ele está estruturado, quais são as falhas que existem, aquilo que precisa ser melhorado, mas também nos ajuda, né, a entender por que a gente tem que defender, por exemplo, o SUS, né, que é uma política de grande Juntando, professor, essa ideia de que, por exemplo, a gente tem claro, você acabou de falar no bloco anterior, a gente falou sobre essa historiografia e esses pesquisadores. Esse material, todo esse material que foi pesquisado, está sendo produzido, já chegou à escola? Porque eu imagino que na escola, na formação desses jovens alunos, a gente teria uma geração que não seria tão negacionista assim. Os livros didáticos já apresentam essa historiografia de pensar a história da saúde da doença para poder a gente não ser futuros negacionistas outra vez. Sei lá, eu espero que não aconteça uma nova epidemia, mas a gente tem um mundo sempre em transformação e a gente tem vários problemas, por exemplo, aquecimento global e tudo mais. E esse material já chegou na escola? Como é que está essa relação da história da saúde da doença com os alunos, com os novos professores, por exemplo, que estão chegando agora em vários concursos públicos? É uma excelente pergunta, veja. Nós temos já uma tradição historiográfica, como eu disse a você, muito longa, né. Ali na década de 40, de 1940, começa a se delinear os primeiros estudos, como eu falei para você, né. Médicos, memorialistas, jornalistas que estavam produzindo conhecimento sobre saúde e doença, a partir de um ponto de vista, né, histórico. Mas é na década de 1990, que esses estudos eles vão se expandir, uma historiografia especializada ela vai se delinear. Então a gente tem aí um período de 30 anos onde vem sendo produzido conhecimento nessa área. A grande questão eu acho que a gente pode partir, né, é quais as universidades que hoje possuem pesquisadores que dialogam com essa temática e quais os currículos que possuem, por exemplo, disciplinas, eu não vou dizer nem disciplinas obrigatórias, mas disciplinas optativas, grupos de pesquisa. Existem várias, por exemplo, eu posso mencionar, né, a própria Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, especificamente a Casa de Oswaldo Cruz, que mesmo não formando especificamente professores para educação básica, mas tem produzido um conhecimento muito vasto. Mas nós temos outras instituições que têm, né, contribuído para esse debate. Então, já existe esse debate bem consolidado na história, né. Aí seria uma questão da gente tentar entender essa formação. Por exemplo, na minha graduação, o contato que eu tive com a história da saúde das doenças foi em uma disciplina optativa que era ministrada pela professora Rosélia Bezerra, que hoje está aposentada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né.
e não tive mais. Só vim ter no mestrado e agora no doutorado, dialogando com colegas de outras instituições e que trabalham especificamente esse tema. Veja, eu fiz uma pesquisa recentemente, né, para uma especialização na área da educação básica, né, de ensino, e docência na área da educação básica, onde eu fui para os livros didáticos. Eu fui ver como as doenças, né, elas são, se são abordadas e como elas são abordadas, e qual o discurso que se tem sobre essas doenças. E aí eu trabalhei com cerca de 14 coleções didáticas que foram aprovadas, né, no PNLD 2022 e que ainda hoje estão em uso nas escolas brasileiras. E eu pude perceber que a maioria das coleções, das 14 coleções que eu analisei, a maioria, não lembro exatamente o número, elas abordam as doenças. A grande questão, né, que eu pude perceber é que a gente tem um livro didático enquanto um produto, mas a gente tem todo um currículo que se estruturou, por exemplo, no caso do currículo de história, que não chega a mencionar as doenças. Muitas vezes as doenças são tratadas como temas que devem ser vistos, por exemplo, no área de ciências, quando se for estudar essa parte mais de biologia, né? E às vezes no currículo de educação física, naquela parte que a gente chama de educação para a saúde, né, para as práticas corporais. Então, na história, no currículo de história, essa história da saúde das doenças ainda tem sido um pouco negligenciada. Mas os livros didáticos vêm trazendo esse debate, né? Então a gente vê, por exemplo, como você falou, a revolta da vacina já é bem debatido nos livros didáticos. Se você for observar, eu digo seguramente a você que 80% dos livros, né, que a gente tem hoje na educação básica, 80% vai trabalhar a revolta da vacina. Então, vinculando ali aquele contexto de mudanças da Primeira República, a gente vai ter, por exemplo, a gripe espanhola sendo abordada em alguns livros, né? Há, de certa forma, também um silenciamento para outras doenças, como, por exemplo, a epidemia de AIDS, que a gente teve na década de 80. Então, é um tema sensível, porque trabalha também questões de gêneros, os silêncios do Estado quanto ao socorro daquela população no momento inicial, né, da epidemia, que não houve, né? Esse socorro se deu a partir da ação de particulares. Então, ela está presente, né, nos livros didáticos, por exemplo, na educação básica, e tem pano para manga. O que eu gosto sempre de dizer é que a gente precisa investir na formação de professores, né, e se a gente for parar para analisar o nosso contexto, acabamos de sair da pandemia, e a pandemia trouxe muitos ensinamentos que podem nos ajudar a refletir sobre o passado, sobre o futuro, mas entender o presente, né. O François Hartog, quando ele vai discutir os regimes de historicidade, ele vai falar sobre essas diferentes temporalidades que a gente vive, sente, né, e como historiador ele pode trabalhar isso. E quando a gente para observar a nossa juventude hoje, é uma juventude muito presentista, quer viver o imediato, o agora, ela quer o conteúdo pronto, né, mais fácil consumir o conteúdo lá, TikTok, rápido, a imagem, não o texto. Então tudo isso tem contribuído, né, para que os nossos jovens tenham não sentido tanto, muitas vezes, interesse por temáticas que são tão importantes e por temáticas que já estão aí consolidadas. Então é um trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha enquanto professores e também enquanto pesquisadores. Nesse processo de formação dos jovens, a gente tem, eles, claro, eles têm uma informação muito mais rápida do que, por exemplo, eu, né, nos anos 80, que não tinha internet, não tinha, né, eles têm informação rápida. Hoje, um clique você tem um vídeo inteiro sobre a gripe espanhola, um vídeo sobre a revolta da vacina, e aí muito mais informações. Mas assim, é informação demais, né? Eu acho que eles estão começando a consumir muita coisa e não estão conseguindo fazer aquele drible, isso eu quero, isso eu não quero. Mas vamos lá. Finalizando nossa entrevista, temos poucos minutos, eu queria que o senhor passasse, eh, digamos, perspectivas para o futuro sobre a história da saúde da doença e, se possível, já, eh, se despedir da gente com suas últimas palavras. Perfeito. Veja, eu acho que é um campo, né, que tem cada vez mais se consolidado. Eu acho que a experiência da pandemia da Covid-19 contribuiu enormemente para isso, né. E nós temos cada vez mais alunos se especializando nessa área, né. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos os alunos que foram orientandos do professor Carlos Miranda, né. Temos trabalhos também que foram, realizados por alunos da Rural. Na UPE tem um grupo específico lá na UPE de Petrolina que tem trabalhado com história da saúde mais do período republicano para cá, pensando inclusive uma temática que não tem pouquíssima coisa produzida, que é, né, essa questão da saúde das doenças nos sertões de Pernambuco, né. Então a gente tem uma produção que se concentra muito no litoral, no máximo sobre a zona da mata. Mas e o agreste, o sertão, como é que em diferentes temporalidades eles viveram também esses dilemas, né, de saúde pública? Nós temos fontes, né, em uma historiografia que pode apontar, né, para os estudantes caminhos para se pesquisar no campo da história da saúde das doenças. E eu acho que essas pesquisas elas têm muito a nos revelar, muitas vezes, os silêncios do Estado
frente a momentos de crise, né? Como a gente conversou sobre essa questão, por exemplo, das epidemias mesmo. Como é que o Estado ele se posicionou? Quais foram as reações? E também como a própria população se compartilhou, né? Compartilhou saberes, compartilhou assistência mútua. Então, a história da saúde, ela tem, né, ainda em Pernambuco, um longo caminho e muitas perguntas para responder, mas ela tem apontado para um caminho muito fértil para novas produções, né? Eu, por exemplo, vejo, né, acredito que daqui a algumas décadas a gente já vai ter uma produção que nos permita, inclusive, pensar políticas públicas mesmo, olhando para esse passado, né? Por exemplo, como atender setores específicos da população, como a população negra, né, que muitas vezes é uma população que, em termos numéricos, né, os serviços de saúde não são tão, digamos assim, efetivos. A gente tem também, por exemplo, como questionar por que, né, determinados esvaziamentos no recurso público para determinadas áreas, como tem acontecido, por exemplo, as reformas que acontecem no SUS ou em outros setores de saúde que afetam as nossas vidas. Então a história, ela tem nos mostrado, por exemplo, como, né, a gente foi construindo essa política mesmo, né, uma política que é nacional, uma política que é para todos, gratuita, para que a gente conseguisse ter pelo menos um mínimo de estado do bem-estar social nessa área da saúde. Então, assim, eu convoco, né, os pesquisadores que estão chegando agora, vão assistir, né, essa entrevista, a ler mais sobre a historiografia, da saúde das doenças e, né, me coloco à disposição para o RecLab. Gostaria de agradecer também, né, o convite, o trabalho excelente que vocês têm feito, que vocês vêm fazendo, né, sob a coordenação da professora Mariana Zerboni. Eu acho que é uma iniciativa muito boa dar voz, né, a essas pessoas que estão estudando, que estão tentando entender o Recife, e eu espero, né, ter atendido as expectativas. Eu acho maravilhosa essa entrevista. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais sobre. Professor, a gente tem, só para os nossos ouvintes entenderem, nós somos premiados mundialmente como o país que melhor vacina, que mais vacina. Tivemos problemas seríssimos com vacinação de idosos, que boa parte, é bem fake dizendo que queriam matar os idosos para diminuir a quantidade de aposentados, e aí o INSS estava passando por isso, a gente vivendo vários problemas, né, de desinformação. Eu queria também aproveitar esse momento para me solidarizar com as pessoas que faleceram durante a epidemia de Covid-19, né, aos familiares e amigos que perderam entes queridos, e assim, nossa solidariedade a todos. Professor, mais uma vez, obrigado. Eu gostaria de encontrá-lo outra vez num segundo bate-papo, depois da defesa da tese, porque aí a gente vai ter outro assunto, né? Verdade, verdade. Isso que você pontuou é muito importante mesmo, né? A gente, quanto sociedade civil, e principalmente quanto historiadores, a gente tem sempre que solidarizar e lembrar mesmo a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Pessoas morreram na última pandemia, né, em virtude da falta de assistência de um governo negacionista, e nós estaremos aqui sempre para lembrá-los. Eu sempre digo, 700.000 pessoas morreram. Não foi 700.000 pessoas. Então, muito mais de 700.000, porque isso foi o numerado, né? Foi isso que foi anotado. Mas, professor, muito obrigado. Pessoal, a gente se vê no próximo programa. Um forte abraço e a gente se encontra em breve. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, conversamos sobre epidemias na história do Recife, ao mergulharmos em uma discussão essencial sobre a história das doenças e da cura do Recife no século XIX e XX. Recebemos o professor Jonas Mello, que mantém pesquisa ativa em nível de doutorado, que aprofunda a análise das práticas médicas e os diversos momentos epidêmicos na história da cidade do Recife. E assim finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Alisson Félix, produzido e dirigido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Em breve, este programa estará disponível no canal do YouTube do RecLab. Aproveite para assistir as edições anteriores, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire. Até breve. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudo e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.